Queridos amigos, boa noite, muita paz. A nossa página é do livro Toques de Luz, de Lorival Lopes, que nos diz assim: quando estamos com um problema, diz-nos para nos animar que há uma luz no final do túnel. A luz, nesse caso, simboliza a solução, a libertação, o grande bem que esperamos. Isso nos faz pensar em como deve ser boa uma luz que nunca se apaga, com poderes muito maiores do que os de eliminar um problema. E que grande ânimo nos dá a crença de que essa luz está permanentemente à nossa frente, para nos socorrer e elevar. Por isso, enxergue a luz diante de você. Luz de bem, futuro, progresso e realizações. Veja que o seu coração se animará e arrastará você para ela. Creia que a luz à sua frente e para a sua segurança, que é de uma felicidade especial para você, que é sinal de que uma grande paz está reservada a você. Valorize os seus tesouros internos, as suas esperanças, as suas fortalezas e haja que Deus abençoará você. Se você abre seu coração, a luz entra nele. Um grande abraço, muita paz, Jesus ilumine a cada um, muita luz. Queridos companheiros, uma excelente noite a todos. Vamos envolver nossos pensamentos e nossos corações nas mais sublimes vibrações do nosso Mestre querido e rogar a Ele que durante os instantes em que estaremos aqui reunidos, tenhamos a sua paz, a sua luz e sobretudo o seu amor a nos envolver a cada um de nós. E que a nossa vibração, a vibração dessa prece, desse pequeno estudo, possa chegar aos corações abalados por esse momento, em dificuldade e em sofrimento. Então a gente pede a permissão do nosso querido mestre para iniciar, esse trabalho da noite de hoje, em que estamos em meio à nossa campanha de Setembro Amarelo, tratando sobre valorização da vida, A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Esse é o índice, de mortalidade por suicídio no nosso país, no Brasil. O suicídio está entre as 10 principais causas de morte no nosso país. E se a gente pegar o público entre 15 e 29 anos, essa estatística sobe para 45% dos casos de suicídio ou de autolesões. Para a gente ter uma noção, nessa faixa de idade, entre 15 e 29 anos, a gente viu que no Brasil o suicídio está entre as 10. Se a gente for ver só nessa faixa de idade, esse número vai aumentar e ela vai subir para a segunda e terceira posições. Ela oscila entre a segunda e terceira causas de morte no nosso país, se a gente for analisar os dados dentro dessa faixa etária. Essa faixa etária de 2011 até 2018, ela deu um salto de menos de 15 mil casos para mais de 90 mil casos de suicídio no ano de 2018. Então, a gente percebe que são necessárias estratégias, para que a gente tenha um momento de falar sobre isso, porque durante muito tempo o suicídio foi tratado como algo que não se deveria falar. É claro que há de se ter um jeito, uma maneira, mas pensava-se que pudesse incentivar, e aí aumentar ainda mais os casos.
mas os últimos estudos têm demonstrado que é importante que a gente converse, que é importante que a gente aborde esse assunto, principalmente nessa faixa que a gente falou, entre os 15 e os 29 anos, né? Só a título de curiosidade, né? O outro maior grupo, o segundo maior grupo, né, que a gente tem de pessoas que suicidam, segundo as estatísticas, é o grupo de idosos acima dos 70 anos. Então, pegando já esse gancho, nós podemos ver que essas duas faixas de idade, né, são faixas em que o ser humano ele está passando por adaptações, uma adaptação e a outra uma readaptação da vida, né? Se a gente for olhar para o grupo de idosos, a vida era muito ativa, se fazia muita coisa e de repente se tem uma ociosidade ou uma forma de viver em que essas pessoas não estavam, com que essas pessoas não estavam habituadas, né? E entre os jovens a desesperança, porque estão começando a vida e aí se deparam com tanta violência, com tantos fatores negativos e com as portas fechadas, né, nos ambientes de emprego. Tem a questão de bullying, ou seja, uma série de questões, porque a gente vai perceber que é muito de cada um, né, os motivos que levam, e o nosso trabalho hoje não é falar sobre os motivos, mas essas duas faixas de idade, a gente vai perceber que elas estão muito ligadas à sensibilidade. E tem muito a ver com o capítulo 5, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Porque são essas aflições, são essas vicissitudes, são essas dificuldades que o ser humano enfrenta e não consegue lidar com elas, que muitas vezes vai levar a pessoa a pensar, né, a cogitar o suicídio. E nesse capítulo 5º, né, tem inclusive uma parte, né, os itens 14 e 17, que vão tratar do suicídio da loucura, e eu vou ler dois trechinhos aqui para vocês. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, o que o trecho do nosso evangelho aqui que a gente recortou está dizendo? Que essas vicissitudes, como a gente falou, essas aflições, né, que o ser humano passa, e se ele não consegue ali lidar com elas, pode acontecer dele entender que, terminando com a sua vida, aquele sofrimento, aquela dor vai passar.
Mas isso porque ele não tem esse conhecimento da eternidade, não tem conhecimento da vida futura, não tem conhecimento de que essa vida vai continuar e que muitas, né, de acordo com a nossa doutrina, ao invés de abreviar esse sofrimento, a pessoa vai estar meio que se amarrando a esse sofrimento, porque ele vai entender assim que ele despertar do outro lado, isso se ele tiver consciência disso, né, de que esse sofrimento não acabou e de que essa vida continua. Então, esse entendimento de que nós somos seres eternos e que essa vida que a gente está passando aqui, essa encarnação, é apenas, como diz o texto, né, um dia dessa eternidade, a gente consegue vislumbrar e compreender que por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o sofrimento, uma hora ele vai passar. Isso nos dá aquela sensação de conforto e de entendimento e de paciência para aguardar os dias melhores. Mas é claro que o trecho fala também da loucura. E muitas, né, a maioria dos casos de pessoas que tentam o suicídio, elas têm como causa, ou vamos dizer assim, o suicídio é a consequência, né, de algum desajuste, de algum desequilíbrio mental. Então, o trecho, na verdade, serve para as duas questões, né, porque uma coisa acaba levando a outra. Quando a mente, né, não está sã, quando há um desequilíbrio na saúde mental, aumenta muito as chances da pessoa ficar desesperançosa da vida. E, inclusive, a gente percebe que vai ter informações, né, de estudos de que esses desarranjos eles podem ser até biológicos, podem ser químicos, né? Há um estudo bem recente falando sobre a deficiência da vitamina D causar depressão. E a gente sabe que a depressão é um caminho para o suicídio, né? Então, enfim, são muitas, né, os sofrimentos e as aflições que vão levar a pessoa a essa questão. Mas a gente quer aqui, né, trazer para a seguinte pergunta: o que a gente tem a ver com isso, né? Porque esse número é grande, mas eu particularmente, vamos dizer assim, né, cada um de nós precisou lidar com alguém ou teve um conhecido em cuja família houve um caso de suicídio. Mas a gente que enquanto a gente não acontece dentro da nossa casa com uma pessoa muito próxima, de alguém que a gente gosta muito, né? A gente não tem a dimensão desse problema, da gravidade e da tristeza e da dificuldade que é lidar com um caso desse. Então, a gente hoje está trazendo aí essa premissa, né? O que a gente tem a ver com isso? E eu pensando muito, né, em todas essas situações, as causas, as consequências, o próprio capítulo do Evangelho, a questão das aflições, a gente pegando esse público aí dos idosos, o público dos jovens, a gente vai perceber que essas desorganizações, elas acontecem por essa falta de equilíbrio. E nós nos desequilibramos, basicamente, a gente pode ler por qualquer vertente, mas eu trouxe aqui uma tríade, né, que pode causar o nosso desequilíbrio. Nós podemos estar insatisfeitos conosco mesmo, então pode ser como eu falei, alguma coisa até de ordem biológica, né? Alguma coisa que falta no nosso organismo, alguma outra doença metabólica qualquer que nos leve a ser mais suscetível aos casos de depressão e de doença mental. Nós podemos ter o nosso desequilíbrio partindo das relações com os outros, né, que também é uma causa muito frequente, e nós temos o desequilíbrio das nossas circunstâncias enquanto não lidar com o universo. E o universo aqui é uma dimensão muito grande, né? Mas se a gente pensar até num jovem que está precisando entrar no mercado de trabalho e que não vê
né, perspectiva, não vê futuro para o país, que olha a pandemia e acredita que a humanidade não tem jeito, vê o meio ambiente, esses desastres ecológicos que vêm acontecendo e fica desesperançoso do futuro. Então, a gente pode se desequilibrar também com o ambiente, com o universo nesse sentido, do lugar onde a gente vive, da comunidade difícil que a gente vive, da sociedade que é nosso grupo social que nos afeta com bullying, enfim. Há essas 3 formas aí de se desorganizar, né? Conosco mesmo é uma questão, tem a ver conosco mesmo, porque qualquer um de nós está suscetível a isso que eu trouxe, principalmente das desordens biológicas. Ninguém está resguardado, hoje pode se achar muito seguro, muito firme, com uma saúde mental inabalável, mas desenvolver uma doença, um câncer ou qualquer outra desordem física, metabólica ou biológica que venha a nos fazer sentir principalmente a depressão ou qualquer outra desordem mental, né? Então nós estamos suscetíveis a isso. Então nós temos a ver com isso no sentido de que nós precisamos cuidar do nosso corpo, né, e da nossa mente, para que essas situações não venham a acontecer. A gente precisa estar alerta, né? E para isso a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa cuidar de como a gente está se desenvolvendo o nosso corpo, a gente precisa, ainda mais agora nesses momentos de pandemia, cuidar da nossa saúde, né? Nos preservar de ficar doentes, para que não venha a nos desequilibrar e a gente não venha a sofrer uma doença mental que possa até, inclusive, nos levar a ter essas ideias de suicídio. Na relação com o outro, acho que é o que mais vai nos envolver, né? Porque nós temos aí os nossos filhos, nós lidamos com os nossos familiares, nós lidamos com os amigos do trabalho, nós temos os nossos relacionamentos amorosos e a gente sabe que nós somos responsáveis pelo que nós cativamos, né? O quanto a gente afeta o outro e a maneira como a gente lida com o outro, como a gente trata o outro, o que a gente fala para ele, o quanto nós agredimos o outro, vai fazer com que essa pessoa também seja levada a situações assim. Nós podemos, né, ser afetados por outras pessoas no sentido, nesse sentido, e nos envolvermos, daqui a pouco percebemos que estamos com esses sentimentos, estamos nos desorganizando, mas principalmente a responsabilidade que a gente tem do que a gente causa nas outras pessoas, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente diz, ou com aquilo que a gente projeta, né, nas outras pessoas. Então, esse eu com o outro, né, essas minhas relações, a gente precisa cuidar. Nós temos muito a ver com o que a gente faz com a outra pessoa, né? E o quanto que a gente está colaborando para que ela se sinta mais feliz, mais esperançosa, né? O quanto que a gente pode levar principalmente nós espíritas, nós que queremos ser, né, buscamos ser os seguidores do Cristo, né? O quanto que a gente pode afetar positivamente uma pessoa, às vezes sem nem saber, e desprender de nós uma energia que vai auxiliar essa pessoa nos seus processos mentais, né? E na questão do universo, nós também temos responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade com tudo no universo, como o que se tornou a nossa ecologia, com o que se tornou a nossa comunidade, aquela pequenininha, né? A nossa família em si, que é um grupo social, a nossa comunidade religiosa, até onde vai as nossas responsabilidades enquanto grupo religioso, as nossas responsabilidades enquanto cidadão e aí participantes da sociedade em geral, né, que vai afetar essas pessoas que são mais frágeis e enfim, nós somos responsáveis por esses jovens não terem oportunidade, nós somos responsáveis por todas as circunstâncias que, juntando as nossas ações, os nossos pensamentos,
vão formando o nosso ambiente do entorno, né? Então, nós temos muito a ver com isso, né? E nesses estudos aqui que a gente buscou, sempre que a gente vai, né, buscar conteúdo para fazer um estudo assim, é claro, nós assistimos alguns vídeos e teve um desses vídeos que que eu trouxe a fala de uma adolescente, né? Que eu achei que é muito interessante para a gente finalizar o nosso trabalho da noite, que a entrevistadora, a pessoa que estava fazendo o documentário, pergunta para ela: a dor é maior quando você fica sozinha? E ela respondeu assim: sim, porque o silêncio é um grito dentro da sua cabeça. Então, é muito fácil, né, nos dias atuais, nós estarmos, às vezes, no mesmo ambiente que uma outra pessoa, que o nosso filho, ou que o nosso marido, ou que o nosso companheiro de trabalho, e achar que ali há uma companhia, mas, na verdade, aquela pessoa está se sentindo sozinha, completamente envolvida, né, vou tornar a falar que são muitas as causas, né? Ela pode estar, de uma maneira, se sentindo como se não conseguisse sair daquela situação, daquele escuro, daquele silêncio que chega a sufocar, daquela solidão. Ela mesmo envolvida ali, cheia de pessoas em volta, ela pode estar se sentindo completamente sozinha. E aí é muito importante que a gente possa formar essa rede de apoio, né? Que a gente fique muito atento às mudanças de comportamento daqueles que estão ali ao nosso lado, as oportunidades que nos são dadas, porque como nós somos religiosos, né? Como nós somos atuantes, como nós nos propomos com Jesus a trabalhar em prol do outro, algumas oportunidades nos serão dadas, né? De às vezes até uma pessoa que a gente não conhece, numa condução, num outro ambiente qualquer, possa sentar, começar a conversar com a gente, e daquela conversa, ainda que não se fale em morte, ainda que não se fale em dor, ainda que não se fale em doença, nós, com o nosso entusiasmo, a nossa alegria de viver, né, a valorização que nós damos para a vida, que a gente contagiar as outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque tá muito difícil de fazer isso, né? A gente senta, né, do lado de uma pessoa, por exemplo, numa sala de espera de um médico, e meio que a gente começa a disputar quem é que está mais doente ou com mais dificuldades. Então, que nós possamos ser a esperança, né? Essa vida, esse entusiasmo, essa alegria, que a gente possa mostrar para os outros que nós estamos satisfeitos em viver, que nós estamos bem com a nossa vida, porque quando a gente começa também a reclamar, a nos lamentar, a estar o tempo todo colocando defeito nas coisas que a gente está fazendo, seja ou no que os outros, né, nossos filhos, enfim, quando a gente é agressivo demais no jeito de falar, nós não estamos sendo cristãos, né? Porque se a gente é cristão, verdadeiramente cristão, nós precisamos fazer com que a nossa presença seja a luz na vida dos outros. Então, claro que não é simples, não é fácil, até porque, como a gente colocou, né? Eu comigo, eu com o outro e eu com o universo. Então, de alguma forma, nós também, que estamos no mundo de provas e expiações, não vamos estar bem, né? Porque seria o equilíbrio perfeito, a gente conseguir estar bem conosco mesmo, com o outro e com o universo. Esse é o nosso objetivo, inclusive. Então, a gente também não vai estar, mas que a gente faça esse esforço, na medida da nossa possibilidade, nós possamos ser luz, né? Porque é isso que nós temos a ver aí com o suicídio, as suas causas e as suas consequências. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, trazido essa comunicação, podido ter um espaço de falar, né, sobre isso. Espero que tenha sido de uma maneira leve, que tenha trazido realmente essa vontade, né, aumentado um pouquinho essa vontade de viver em quem quer que venha a ouvir. E a gente novamente pede, né, ao nosso querido Mestre Jesus
que permaneça nos amparando e nos incluindo em cada instante da nossa caminhada. Fiquem todos com Deus.